eleição do candidato da Frelimo para as eleições presidenciais não foi pacífica. Tanto é assim que a lista apresentada para a escolha não era aceita pelos membros e a pessoa que finalmente foi escolhida foi a terceira opção da comissão política que impôs essa lista. Só que assim que a escolha foi selada, aconteceu uma coisa verdadeiramente admirável na Frelimo. Praticamente todos os membros cerraram fileiras à volta do candidato e entregaram-se com amor e dedicação à sua promoção. E tem sido fascinante ver os comícios para a sua apresentação bem frequentados, com muita dança e alegria. As redes sociais estão cheias de fotos do candidato e muita gente suspeita usa as dificuldades da Renan para ir dando o seu apoio velado ao candidato da Frelimo, com aquele encolher de ombros que sugere a ideia de que se a oposição não presta, vale mais o diabo que a gente conhece. O problema é que deixa de ficar claro porque o processo de indicação foi assim tão difícil, pelo menos para quem acompanhou de fora. Há duas explicações. Uma seria de que a confusão na escolha refletiu apenas as divisões internas. E esta explicação ganha mais sentido se tivermos em conta que a escolha não foi na base de discussão de projetos políticos. Foi aquele pim-pam-pum, siquete-quete-bum, sobre o qual a gente tem falado. Mas se tivesse sido mesmo o caso, então eu não consigo perceber como de noite para o dia as pessoas podem passar a adorar o bebê bonito que surgiu do parto difícil. Agora, outra explicação menos provável é de que o parto foi difícil porque havia diferenças de opinião sobre o rumo que as coisas têm que levar. Mas eu digo isto sem muita convicção, pois, como sabemos, não se discutiu nenhum projeto político. Mas supondo que tivesse havido gente com vontade de discutir projeto político, então, em princípio, deste lado de cá da escolha, haveria maior interesse ainda em exigir do partido um outro tipo de postura que refletiria, digamos, esse interesse por um debate mais substancial. E nada disto está a acontecer. Existe apenas a esperança secreta de que se abra alguma oportunidade para se falar sobre o estado de lástima em que o país se encontra. E é justamente aqui onde eu começo a pensar que o problema da Frelimo não está nos seus dirigentes. O problema da Frelimo é bem mais profundo. Ela tem os membros errados para as suas tradições e para aquilo que sempre procurou representar. Independentemente do que possamos dizer sobre algumas das suas opções políticas, por exemplo, um namoro com o marxismo e o tipo de aliados que prefere ter, a Frelimo representou o que de mais profundo pode existir como vontade política. Ela representou a autodeterminação e o respeito pela dignidade de cada um de nós. E é muito difícil conciliar essa ideia com o que temos assistido. A situação econômica, social e política do país não melhorou nos últimos 10 anos. Piorou. A vida dos moçambicanos é mais precária do que já era. A guerra contra o Estado, que tem na população indefesa as suas principais vítimas, é real. O envolvimento do partido com o crime organizado é cada vez mais difícil de esconder. A própria criminalização do Estado é mais do que evidente, de tal maneira que aquilo que alguns seriam tentados a ver como incompetência é, na verdade, algo funcional à reprodução do crime organizado. Então, num ambiente assim, gastar recursos, ainda que do próprio partido, para festejar um novo líder, usar descaradamente as instituições do Estado para animar esses eventos partidários, por exemplo, emitir BIs, cartas de condução, etc., em eventos partidários, e perverter as normas, fazendo campanha eleitoral antes do seu início formal, choca. E a culpa não é dos dirigentes, é dos membros que acorrem e no processo mostram claramente que se estão nas tintas para os moçambicanos. Se não forem eles a dizer, não continuemos por este caminho, camaradas, quem é que o vai fazer? Partidos políticos só são responsáveis quando os seus membros têm espírito cívico. A Frelimo, infelizmente, não tem esse tipo de membros. E enquanto for assim, é demasiado utópico pensar que o nosso país possa ser melhor do que é. Ele está reduzido à mediocridade dos membros do partido no poder.
A indicação do candidato da Frelimo para as eleições presidenciais não foi pacífica. Tanto é assim que a lista apresentada para a escolha não era aceita pelos membros e a pessoa que finalmente foi escolhida foi a terceira opção da comissão política que impôs essa lista. Só que, assim que a escolha foi selada, aconteceu uma coisa verdadeiramente admirável na Frelimo. Praticamente todos os membros cerraram fileiras à volta do candidato e entregaram-se com amor e dedicação à sua promoção. E tem sido fascinante ver os comícios para a sua apresentação bem frequentados, com muita dança e alegria. As redes sociais estão cheias de fotos do candidato e muita gente suspeita usa as dificuldades da Renan para ir dando o seu apoio velado ao candidato da Frelimo, com aquele encolher de ombros que sugere a ideia de que se a oposição não presta, vale mais o diabo que a gente conhece. O problema é que deixa de ficar claro porque o processo de indicação foi assim tão difícil, pelo menos para quem acompanhou de fora. Há duas explicações. Uma seria de que a confusão na escolha refletiu apenas as divisões internas. E esta explicação ganha mais sentido se tivermos em conta que a escolha não foi na base de discussão de projetos políticos. Foi aquele pim-pam-pum, siquete-quete-bum, sobre o qual a gente tem falado. Mas se tivesse sido mesmo o caso, então eu não consigo perceber como de noite para o dia as pessoas podem passar a adorar o bebê bonito que surgiu do parto difícil. Agora, outra explicação menos provável é de que o parto foi difícil porque havia diferenças de opinião sobre o rumo que as coisas têm que levar. Mas eu digo isto sem muita convicção, pois, como sabemos, não se discutiu nenhum projeto político. Mas supondo que tivesse havido gente com vontade de discutir projeto político, então, em princípio, deste lado de cá da escolha, haveria maior interesse ainda em exigir do partido um outro tipo de postura que refletiria, digamos, esse interesse por um debate mais substancial. E nada disto está a acontecer. Existe apenas a esperança secreta de que se abra alguma oportunidade para se falar sobre o estado de lástima em que o país se encontra. E é justamente aqui onde eu começo a pensar que o problema da Frelimo não está nos seus dirigentes. O problema da Frelimo é bem mais profundo. Ela tem os membros errados para as suas tradições e para aquilo que sempre procurou representar. Independentemente do que possamos dizer sobre algumas das suas opções políticas, por exemplo, um namoro com o marxismo e o tipo de aliados que prefere ter, a Frelimo representou o que de mais profundo pode existir como vontade política. Ela representou a autodeterminação e o respeito pela dignidade de cada um de nós. E é muito difícil conciliar essa ideia com o que temos assistido. A situação econômica, social e política do país não melhorou nos últimos 10 anos. Piorou. A vida dos moçambicanos é mais precária do que já era. A guerra contra o Estado, que tem na população indefesa as suas principais vítimas, é real. O envolvimento do partido com o crime organizado é cada vez mais difícil de esconder. A própria criminalização do Estado é mais do que evidente, de tal maneira que aquilo que alguns seriam tentados a ver como incompetência é, na verdade, algo funcional à reprodução do crime organizado. Então, num ambiente assim, gastar recursos, ainda que do próprio partido, para festejar um novo líder, usar descaradamente as instituições do Estado para animar esses eventos partidários, por exemplo, emitir BIs, cartas de condução, etc., em eventos partidários, e perverter as normas, fazendo campanha eleitoral antes do seu início formal, choca. E a culpa não é dos dirigentes, é dos membros que acorrem e no processo mostram claramente que se estão nas tintas para os moçambicanos. Se não forem eles a dizer, não continuemos por este caminho, camaradas, quem é que o vai fazer? Partidos políticos só são responsáveis quando os seus membros têm espírito cívico. A Frelimo, infelizmente, não tem esse tipo de membros. E enquanto for assim, é demasiado utópico pensar que o nosso país possa ser melhor do que é. Ele está reduzido à mediocridade dos membros do partido no poder.